A Nobara tá viva, galera. Não é brincadeira. E o mais engraçado é que o mangá fez igualzinho as teorias da fandom. A gente também teve a confirmação da habilidade da expansão de domínio do Itadori, e com isso, provavelmente o Sukuna também já foi derrotado. Jujutsu já tá nas suas semanas finais, e esse capítulo tá insano, e nesse vídeo eu vou te contar tudo que tá rolando no capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. Bora lá, o capítulo já começa com um flashback de quando Gojo e Yuta estavam fazendo treinamentos de substituição, por isso eles estavam com os corpos trocados. Yuta fala que queria que o Gojo desse o último dedo do Sukuna pra ele, porque ele daria pra Rika, assim ele poderia copiar o santuário, mas o Gojo fala que não vai rolar. Yuta até diz que ele provavelmente poderia cumprir as condições, mas o Gojo fala que aquele dedo só representa 1/20 do Sukuna e provavelmente seria insuficiente para o Yuta concluir o seu objetivo de analisar as informações da técnica amaldiçoada do Sukuna. Ou seja, aquele dedo era muito pouco, e Yuta até poderia copiar a técnica, mas não ia conseguir informações sobre ela, e ele até comenta que até mesmo com a fala amaldiçoada do Inumaki tem coisas que ele não sabe até perguntar. Por isso o Gojo chega a comentar que ele não acha que seja uma decisão sábia perder essa conexão com o Sukuna, e que seria uma aposta na vibe do Hakari. Ele também comenta com o Yuta que se o objetivo dele é copiar o santuário, ele pode simplesmente pegar uma parte do Itadori, já que ele já estava com o santuário gravado no seu corpo. E aqui a gente tem um momento bem interessante. O Yuta explica pra gente um pouco mais sobre a técnica de cópia. Ele revela que realmente a condição da cópia é fazer com que a Rika devore parte do corpo do alvo, mas a gente descobre que a quantidade consumida ou a parte consumida variam dependendo do alvo da cópia e do número de vezes que a técnica foi utilizada. Por exemplo, para copiar uma técnica amaldiçoada poderosa, é necessário que a Rika consuma uma parte fatal do corpo do alvo, como por exemplo a cabeça ou algo assim do gênero. O Yuta chega a comentar que mesmo que uma parte fatal não seja consumida, ele até pode usar a cópia usando um pacto para restringir o número de usos, ou seja, ele até poderia usar, só que num número limitado de vezes. O Itadori pergunta se não dá para resolver isso usando a técnica amaldiçoada reversa, por exemplo, devorando um braço do Gojo e depois o Gojo curando aquele braço. Dessa forma o Yuta poderia ter as técnicas do Gojo, do Hakari e assim vai, mas o Yuta fala que isso não funciona, que é uma dúvida que a gente tinha. Ele diz que se alguém fizer isso de recuperar o braço depois com a técnica amaldiçoada reversa, aquela parte perde o seu valor de Jujutsu, por assim dizer, como se não fosse mais relevante. Com isso a condição não é cumprida, então não dá pra ele pegar uma parte e depois a outra pessoa curar aquilo. Inclusive ele explica que no caso da Anjo e do Inumaki, eles já tinham analisado e tinham percebido que eles não iriam conseguir recuperar os braços, porque a medicina moderna não conseguiria restaurar eles e a técnica amaldiçoada reversa dos outros também não. Por isso que ele decidiu usar a cópia neles. E sobre o Charles, ele simplesmente perdeu temporariamente parte da sua costela. A gente também vê a Mei Mei comentando com o Yuta que o Itadori pode sem querer vazar o plano pro Sukuna por meio da teoria deles da ressonância, mas o Yuta fala que ele vai passar o mínimo de informações e que o Sukuna pode até descobrir que o Itadori tá com uma parte do corpo faltando, mas não vai descobrir o plano. Ela pergunta baseado em que o Yuta tá falando isso, e ele fala que é baseado no fato de que o Itadori não consegue ler os pensamentos do Sukuna, e por isso o Sukuna também não conseguiria ler os pensamentos do Itadori. O Yuta fala pro Itadori que a técnica do Sukuna já tá gravada no corpo dele, o Gojo viu isso com 6 olhos, e o Itadori sacrificou um dedo pro Yuta conseguir copiar o santuário, ao menos de forma limitada, porque pelo que a gente viu com as regras, como o santuário é uma técnica poderosa, provavelmente um só dedo não foi o bastante para ele ter uma cópia permanente e o Yuta deve ter um uso limitado. O Sukuna então logo entende que dos 2 dedos faltando, um é o dedo que ele arrancou, o outro dedo provavelmente o Yuta devorou, e aquele papo do Yuta sobre o último dedo do Sukuna era só um blefe para distrair o Rei das Maldições. Então nós vemos o último dedo do Sukuna escondido, a Otahime e o Gakugan estão lá observando ele e comentando sobre como o dedo do Sukuna é um objeto amaldiçoado de classe especial e resiste a qualquer ataque físico ou de Jujutsu. E o velho Gakugan chega a perguntar se é possível subjugar ele com uma técnica amaldiçoada, e a Otahime fala que com um voto vai ser possível. Ela explica que eles vão usar um voto para desistir de destruir o objeto amaldiçoado e vão se concentrar apenas em passar o efeito da técnica amaldiçoada. Só que ela comenta que o mais assustador disso tudo é o fato de que não se passaram nem meia hora desde que ela acordou, e nós vemos a Nobara de volta, com um tapa-olho no seu rosto e prestes a usar sua técnica amaldiçoada no dedo do Sukuna. Isso aqui foi igualzinho às teorias da fandom. Eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu em algum lugar fanarts da Nobara com um tapa-olho ou alguma coisa assim do gênero. E eu também tenho certeza que todo mundo aqui já pensou ou então ouviu alguma teoria de que a Nobara iria usar a ressonância dela para ajudar eles enfrentando o Sukuna de longe, algo assim do gênero. E bom, pra surpresa de muita gente, pelo menos eu tô muito surpreso, eu não esperei que ela fosse voltar. Tinha certeza que ela já tava morta, mas
tá aqui, né? Ela usa a ressonância no Sukuna, convenientemente, no momento exato que ele ia expandir o domínio dele, que, pô, convenhamos, iria ganhar do domínio do Itadori. Se você discorda disso, tem a dó, né? A gente vê a ressonância acertando no Sukuna, que tem a sua ativação da expansão interrompida, e logo ele entende que foi a Nobara que fez isso. Numa cena em que ela faz referência ao que o Itadori fala quando ele volta dos mortos lá na primeira temporada, o Yuji entende que aquela é a técnica da Nobara, sorri e começa a chorar de felicidade. E isso daqui é muito interessante, porque bora lá, por que ela não ajudou antes? Porque ela ainda tava desmaiada ou em coma, né? Como a Otahime falou, não faz nem meia hora que ela acordou. Imagina se a Nobara tivesse acordado antes. A gente não tem exatamente uma limitação para quantas ressonâncias a Nobara pode fazer ou algo assim do gênero, ainda mais considerando que esse dedo do Sukuna não iria ser destruído. Então, teoricamente, se ela tivesse acordado antes, ela poderia ter, desde o começo da luta, ou até mesmo antes da luta começar, ter ficado mandando ressonâncias no Sukuna sem parar, onde ele iria simplesmente ficar tomando dano e adivinha, ele não sabe onde ela tá, então isso seria muito quebrado. Mas então, logo depois de tomar a ressonância, a gente vê o Itadori mandando um destrinchar no Sukuna, confirmando o que eu acredito que já era óbvio, que a expansão dele tá usando a técnica do santuário, logo seu acerto garantido tem a ver com os cortes. Logo depois disso, o Itadori avança na direção do Sukuna, começa a esmurrar ele, a gente vê o Sukuna cuspindo dedos do Sukuna, mas o Rei das Maldições fica irado e fala que ainda não. Ele esmurra o Itadori afundando seu punho na barriga dele e debocha, por assim dizer, em pensamento, perguntando se o Itadori achou mesmo que uma lâmina daquela seria capaz de arrancar ele completamente. Sukuna comenta que faz tempo que o Itadori não consegue sequer curar as feridas dele com a técnica amaldiçoada reversa, então ele também já chegou no limite e, devido ao domínio, o Itadori gastou uma enorme quantidade de energia amaldiçoada. Ele avança na direção do Itadori e começa a acertar socos nele, fala que isso vai terminar agora. Porém, um dos golpes do Itadori era o punho divergente, que abre uma brecha no Sukuna. O segundo impacto pegou ele de surpresa e nisso abriu uma abertura onde o Itadori preparou um ataque e, olhando nos olhos do Sukuna, fala: vamos pôr um fim neste ciclo de maldições, antes de acertar um Kokuzen bem na barriga do Rei das Maldições no final do capítulo. E provavelmente esse aqui foi o golpe final da luta. E assim, eu já até sei que provavelmente vai ter gente falando que o Sukuna vai só levantar como sempre e tal, mas qual é, galera? O mangá tá acabando. Uma hora vai acabar. Provavelmente a hora que essa luta vai acabar é agora. Depois de ter sido pego pelo acerto garantido e tomar esse Kokuzen, muito provavelmente o Sukuna vai perder completamente o controle do corpo do Fushiguro. Eu imagino que de uma forma parecida com o que rolou com o Mahito, depois de ser acertado por um último Kokuzen, o Sukuna vai ficar em um estado enfraquecido, por assim dizer. Então nós vamos ver ele ser completamente exorcizado do corpo do Fushiguro, ele sair completamente de lá. O que vai rolar com o Fushiguro depois é uma questão a se pensar. Provável que o corpo dele vai voltar para o estado normal, mas provavelmente ainda vai estar bem ferido. E o que vai rolar com o Sukuna é uma dúvida ainda maior, porque teoricamente é possível que o Fushiguro simplesmente cuspa os objetos amaldiçoados e junto toda a essência do Sukuna, e aí ele teoricamente só estaria preso nos dedos de novo. E aí depois disso, o que rola? Será que eles vão simplesmente prender os dedos do Sukuna, selar eles de alguma forma? O Itadori vai simplesmente devorar os dedos um por um em dias separados, como a gente viu que ele tem capacidade de controlar dessa forma, para prender o Sukuna dentro dele, como ele estava planejando? Ou ao final dessa luta, o Fushiguro vai morrer junto do Sukuna? A questão é que, como foi reforçado nesse capítulo, aparentemente os feiticeiros não têm uma maneira de destruir os dedos do Sukuna. Com isso, a questão é, vão haver sacrifícios, pelo menos mais um. Porque se o Itadori tentar passar o Sukuna de volta para ele, ou ele é executado, ou ele se garante, por assim dizer, de manter o Sukuna lá até ele morrer, e aí o Sukuna morre junto dele. Dessa forma, mantendo o Sukuna nesse estado de sofrimento, por assim dizer, fazendo um paralelo com aquela conversa dele no capítulo anterior, ou o Fushiguro vai ser sacrificado para eliminar o Sukuna, e caso de alguma forma eles consigam simplesmente remover os dedos de dentro do Megumi e não passem pro Itadori ou algo assim do gênero, isso vai ser basicamente sacrificar uma geração futura ou alguma pessoa no futuro, porque em algum momento esses dedos vão cair na mão de alguém, eles não têm como se garantir de cuidar deles por toda a eternidade. De qualquer forma, eu acredito que a luta encerrou aqui. Provavelmente o próximo capítulo vai ser uma despedida do personagem do Sukuna, semelhante em algum aspecto talvez com aquela que a gente teve do Gojo após o final da luta, e a gente sabe que ainda vão ter mais alguns capítulos depois disso. Provavelmente pra gente ver como as coisas se resolveram depois. Acho difícil que ainda vá rolar a assimilação, e acho provável que sim, a gente tenha pelo menos algumas cenas do mangá no futuro. Eu definitivamente
sinceramente não esperava o retorno da Nobara de forma alguma. Eu tinha certeza que ela tava morta, mas quebrei a cara, né? Mas confesso que eu não achei de todo ruim, me incomodou um pouco, só que não ficou tão forçado assim na minha opinião, até porque no mangá em si nunca foi dito que ela tava morta. Mas me diz aí, o que vocês acharam do retorno dela? Se esse foi o final da luta do Sukuna, o que vocês acharam dessa conclusão? Eu achei que a dinâmica do trabalho em equipe ficou ótima. E como que vocês acham que vai ser o final desse mangá? Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Se você quiser ficar por dentro das análises dos próximos capítulos, já se inscreve e liga o sininho das notificações para não perder quando eu lançar eles. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.